11h09, nós estamos conversando nos estúdios da CBN Santos com o presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini. Presidente, uma figura também muito conhecida, o que apresenta o Porto 360, o Maxwell Rodrigues, ele está em Brasília, mas acompanhando através do nosso canal do YouTube a sua entrevista. E ele aproveitou, já mandou uma pergunta através do WhatsApp. Maxwell Rodrigues, fique à vontade para formular uma pergunta para o presidente da Autoridade Portuária. Bom dia. Presidente Pomini, bom dia, Maxwell Rodrigues. Ontem estive no 5º Fórum da CLIA, aqui em Brasília, discutindo a próxima temporada de cruzeiros. E um ponto que foi muito debatido, muito discutido, foi a questão do receptivo e infraestrutura do Porto de Santos em relação aos cruzeiros. A gente tem a possibilidade de transferência do Concais, isso claramente vai acontecer, mas a gente tem algumas temporadas vindo pela frente, enquanto o novo terminal não é construído. Como é que a gente vai organizar essa questão do receptivo, da infraestrutura necessária para receber tantos turistas nessa temporada 23-24, que promete ser a maior temporada de todos os tempos? Grande Maxwell Rodrigues, obrigado pela pergunta. Estreia a semana que vem aqui na CBN Santos. É um craque do Porto 360. Isso. Grande abraço. Você tem razão, esse tema é muito sensível e importante para todos nós, que é o recebimento dos turistas, milhares de turistas que chegam ao Porto de Santos. Então, essa boa impressão que o Porto de Santos precisa passar em parceria com a cidade é fundamental para a promoção e a integração Porto-Cidades. Nós estamos conversando com frequência com os dirigentes do Concais, principalmente para resolvermos a questão da logística, entrada, chegada e saída dos passageiros de forma adequada. O ideal será no Valongo, daqui a 3 anos. Né? Hoje o que nós temos é uma estrutura temporária, que atende à entrada e à saída, não é a mais adequada. Como eu dizia no primeiro bloco, nós somos brasileiros, né? E alguns anos atrás, um empreendedor procura o Porto de Santos para implementar o terminal de passageiros. Então, foi dito a ele, olha, nós temos ali um local apropriado para isso, entre um terminal graneleiro, né? E um outro de celulose. O que acontece é que as mulheres, em especial, que são mais vaidosas, ao subir no navio, elas sobem com o cabelo cheio de pó. Ou seja, uma infraestrutura inadequada. Mas, independentemente disso, nós estamos atentos e adotando diversas ações, principalmente para o estacionamento desses passageiros que chegam para essas viagens. Então, entrada e saída, logística, estamos atentos e diversas reuniões programadas com a direção do Concais para essas providências. Perfeito. Agora, presidente, um outro aspecto, a gente até trata isso como uma novela, que é a ligação seca entre Santos e Guarujá. Teve até eu diria que um mico, né? Quando então o governador José Serra veio aqui inaugurar uma maquete de 85 metros, que não era nem ligação, na realidade era uma ponte. Mas, resumindo, hoje, pelo que nós vimos na imprensa, já está incluso no PAC a ligação seca, ou seja, esta obra. O senhor acredita que não tem como isso ser revertido e a gente ter uma outra notícia que vai ser protelada, ou seja, a ligação seca sai do papel com o PAC, com a inclusão no PAC? Sai do papel. Política pública é narrativa. Nós estamos aqui há 5 meses, Douglas, e uma das orientações, determinações do ministro Márcio França foi de retomarmos esse importante debate sobre a ligação seca Santos-Guarujá. 80 anos se passaram sobre debates. Muita gente incrédula, e com razão, pelo histórico. Acontece o seguinte, essa é uma obra de infraestrutura, que tem relação direta com o aumento da nossa capacidade de logística portuária. E eu explico por quê. Vejam só, nós temos um canal que deveria funcionar como uma via expressa para a entrada e saída de navios, que tem conexão com 200 países. Ou seja, entrada e saída de produtos, escoamento da nossa riqueza, da nossa produção.
Mas, ao mesmo tempo, os nossos práticos, que são grandes profissionais, valorosos profissionais, eles precisam tomar o cuidado com cerca de 80 mil pessoas que cruzam o canal entre uma margem e outra, todos os dias. Seja pelo ferryboat, seja pelas barcas, os diversos catraia. modais. Catraias, 15 mil pessoas, balsas de veículos, balsas de pedestres, agora pelas operações ali na prainha, alguns até a nado. Então, vejam só, nós temos 2 cidades pujantes e um porto no centro. Alguns operadores dizem que nós temos um porto com 2 cidades, né? Mas fato é que nós temos pessoas morando nesses locais. Pouco importa se no Guarujá ou Santos. E tudo que a gente faz tem um beneficiário final, são as pessoas. E o Porto de Santos reflete muito isso, né? É o reflexo do Brasil. Muita riqueza à margem direita e pobreza, pessoas vivendo em palafitas ainda à margem esquerda. Nós precisamos corrigir isso. Fato é que nós precisamos corrigir. Daí a importância da autoridade pública na gestão portuária, né? Que deverá estar atenta a essas questões. E para isso nós retomamos o debate. Fato é que com o auxílio da imprensa, da sociedade, dos políticos, prefeito, deputado Paulo Barbosa, prefeito Rogério, tudo capitaneado pelo ministro Márcio França, diversos outros políticos da região, nós levamos essa obra pela primeira vez ao gabinete do presidente da República, que determinou que essa obra será a prioridade absoluta para o governo federal. Será a maior obra do governo federal, inclusive relacionada no PAC. O PAC, para que os nossos ouvintes entendam, ele atribui celeridade e preferência dessa obra sobre todas as demais. Quer dizer que, sempre que for preciso, eu acionar o IBAMA, por exemplo, para a renovação das licenças, o IBAMA estará obrigado a dar prioridade, celeridade, prioridade absoluta nessa nossa obra. Será uma PPP, nós temos recurso para o início dessa obra, nós estamos formatando a modelagem jurídica, econômica. Então, nós tracionamos de uma forma que, independentemente do ministro, independentemente da direção portuária, essa tração continuará. Perfeito. E essa obra sairá do papel. Agora, presidente, um outro aspecto, eu me lembro de um estudo da ligação seca que falava algo em torno de 900 metros, tem até uma computação gráfica que mostra caminhões, o próprio VLT, ciclovia, uma animação até bonita. É esse projeto que está incluso no PAC da ligação seca ou um outro projeto? É este projeto, que conta com todos os modais, caminhões, veículos leves, VLT e uma área central protegida para pedestres, ciclistas e motociclistas. Ou seja, o túnel ele atende todos os modais. Agora, você tocou num tema que é importante, né? Que eu costumo dizer. Vejam só, em 1993, há 30 anos, o Canal da Mancha, né, que liga França à Inglaterra, construiu um túnel submerso de 51 quilômetros. Dinamarca, a Alemanha, começou em 21, um túnel imerso, que é o nosso modelo, e entregará em 29, 18 quilômetros. Nós estamos falando aqui, Douglas, de 860 metros. Menos de 1 quilômetro. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, se a burocracia nos travar muito, eu vou pegar uma picareta e um enxadão, vou começar esse túnel aqui, porque não é possível. É uma vergonha que a gente já não estamos tem. Até com a arte ali, presidente. É isso mesmo. É isso? Essa é a arte. Então, vejam só, nós teremos 3 pistas ida, 3 pistas volta e uma área central que protege os pedestres, os ciclistas e os motociclistas. E ali o BLT, na margem da direita. Então, exatamente essa é a maquete, esse é o desenho. Aqueles que queiram entender um pouco mais, basta digitar no Google Fehmarnbelt, que é o túnel que liga Dinamarca à Alemanha. Lá são 18 quilômetros. Essa é a área central que eu me referi. E, corrigindo, o VLT fica aqui, exatamente nessa área central, conforme consta desse desenho. Perfeito. Então, a diferença do nosso projeto, até para complementar,
Recentemente, nós tivemos uma audiência com o lançamento da frente Túnel Santos-Guarujá, capitaneado pelo deputado Paulo Barbosa. Foi semana passada no Casa Grande. Exatamente. E o governo do estado apresentou um projeto equivocado. Talvez porque não tenham participado das nossas audiências ou estejam distantes do debate real. Mas o nosso projeto não conta com desapropriações. Tanto é que o bairro do Macuco, se você passar por ali, você vai encontrar algumas placas, né? Túnel aqui não, projeto Porto sim. Por quê? Porque o nosso projeto contou com a participação da sociedade. São 60 entidades representadas na nossa comissão. E nós retiramos das desapropriações do projeto do Macuco em especial. Entra na Capitania dos Portos, saída ali ao lado do Linhão da Prainha, sem desapropriações à margem direita Santos, com a participação da sociedade, da OAB, das prefeituras, no Guarujá também. Por quê? A saída será no Linhão, e abaixo do Linhão, né, a própria norma proíbe a construção de casas. Nós temos algumas palafitas que serão essas famílias acomodadas de forma adequada, já tem um cronograma avançado para o final do próximo mês. 90 famílias já serão acomodadas, que é o início da obra do túnel. Ou seja, já com a acomodação dessas pessoas. Isso que eu ia perguntar quando que começa, porque já que o senhor falou com tanto entusiasmo, se houver alguma burocracia, o senhor vai começar, então eu vou estar junto. Porque nós aqui, moradores da região, estamos assim clamando por vários anos que isso saia do papel. E outra, com uma ação metropolitana, presidente, não é porque vai beneficiar Guarujá ou Santos, vai beneficiar a nossa região. Tem que pensar grande. O benefício é para o Brasil. Lógico. Veja, essa obra representa a real retomada do crescimento com investimento de recursos públicos em uma obra de infraestrutura no maior porto do Hemisfério Sul. Ela é simbólica em todos os sentidos. Resolve o nosso problema, prestigia o litoral, fomenta o turismo, resolve diversos problemas de logística. Por exemplo, a gente tem uma limitação do calado aéreo, em razão do Linhão. Nós resolveremos esse Linhão, que será utilizado ali, será alocado de forma apropriada no próprio túnel. Perfeito. Ou seja, diversos problemas de logística e 80 mil pessoas que hoje dependem desses modais do século retrasado, né, terão um modal adequado para o transporte e as conexões. Presidente, o senhor hoje preside a autoridade portuária, mas acima tem o Ministério de Portos e Aeroportos, que é capitaneado pelo Márcio França, que foi deputado, governador de São Paulo, prefeito de São Vicente. Então, eu acho que como são esse ministério que envolve portos e aeroportos, o senhor tem alguma novidade nessas conversas com o ministro a respeito do aeródromo do Guarujá, já que a gente está falando da ligação seca de duas cidades entre Santos e Guarujá? Tem alguma novidade? Sim, o ministro Márcio França se debruçou também sobre esse assunto e há 30 dias anunciou, inclusive, o início das obras, o investimento, eu não tenho o valor exato, mas algo perto de 30 milhões de reais do Ministério, em parceria com o Paulo Barbosa, prefeito do Guarujá, Walter Suma, para entregar efetivamente esse aeroporto, que, aliás, vai prestigiar os visitantes do Parque Valongo, né? E mais, com conexão prevista para o futuro com o próprio túnel. Então, a implementação e funcionamento desse aeroporto do Guarujá também tem relação direta com a integração porto-cidades e demonstra, revela a preocupação do ministro Márcio França com todo o litoral. Então, nós teremos o aeroporto do Guarujá em funcionamento e a implementação do túnel Santos-Guarujá, em especial pelo empenho do ministro Márcio França. Eu gostaria de agradecer a participação do presidente da Autoridade Portuária, Anderson Pomini, principalmente pela consistência, né, nas suas respostas, uma pessoa que está inteirada nos problemas do nosso porto. Muitas vezes a gente já ouviu falava que Codesp, falava Santos Port Authority, falava agora é Autoridade Portuária, mas o importante é que é o nosso porto, o maior porto do Hemisfério Sul. E nós estamos felizes, onde eu me incluo, e aqui eu faço uma meia-culpa como jornalista e santista, né, da importância dessas obras no crescimento da nossa região. Porque muitas vezes, o senhor já deve ter ouvido, que a gente falava assim, que o porto está de costas para a cidade. A gente consegue entender, de uma certa forma, que isso começa a mudar
pelos projetos que estão sendo aí gerenciados pelo senhor à frente da autoridade portuária. O senhor já ouviu essa frase, presidente? Algumas vezes sim, Douglas. É uma responsabilidade grande, o que gera esse entusiasmo, principalmente com a vontade de realizarmos, de entregarmos. Por quê? Essa obra, essas providências, elas refletem para todo o Brasil, né? Não só para Santos, Guarujá, litoral, mas em especial para o Brasil. A gestão pública ela tem que mandar recados importantes para o privado, ou seja, invistam no Brasil. Esse é o recado que a gente passa quando a gente cuida de zeladoria, quando a gente pensa na promoção desses equipamentos de logística e na implementação dessa que será a maior obra do governo federal. Então, a nossa responsabilidade é grande e só aumenta com essas expectativas que são geradas. E nós estamos aqui com esse espírito de realizarmos, entregarmos, e contribuirmos para o crescimento de todo o país. E nessa expectativa, presidente, não tem como fugir de um tema, que a gente tem notícias de uma reforma ministerial, né? E isso poderia afetar alguns dos ministérios, né? O senhor tem conhecimento disso? O senhor tem uma preocupação, se caso isso ocorra, dentre os ministérios que eu julgo importantes do governo federal, que é o de Portos e Aeroportos? A governabilidade é extremamente importante. O presidente Lula, ele precisa de votos no Congresso. Daí a composição com o chamado Centrão é absolutamente relevante e ele conta com o ministro Márcio França, inclusive nessas articulações. Com a certeza e a preocupação, e o ministro Márcio França tem destacado isso ao presidente, da continuidade dessas pautas que foram destacadas. Então esse diálogo já teve com o presidente? Já teve, pouco importando quem estará à frente, caso se confirme a mudança do Ministério de Portos e Aeroportos e da direção do Porto de Santos. O mais importante é que essas pautas continuem. Presidente, eu quero agradecer sua participação, agradecer inclusive um amigo em comum, que é o Clóvis Vasconcelos, que é o responsável da comunicação da autoridade portuária, deixar sempre o espaço aqui da CBN para que a gente possa discutir esses temas. E eu não nego a dizer ao senhor que, por muitas vezes, eu tive dificuldades de trazer um responsável do Porto de Santos, mas não tive dessa vez. E vejo que esse diálogo junto com a imprensa é fundamental. Nada melhor do que ouvir de um presidente a versão correta daqueles fatos que muitas vezes a gente ouve e não acredita. E o senhor vem trazer boas notícias, projetos importantes, que eu espero que o senhor consiga, né, de forma exitosa, colocar em prática para o crescimento da nossa região. Douglas, muito obrigado pela oportunidade, parabenizar a toda a equipe da CBN pelo trabalho, uma rádio de excelência, com qualidade de conteúdo, e em especial o nosso professor Clóvis Vasconcelos, que amanhã completa 42 anos de idade. Então, é um mestre, é um grande professor, um querido amigo que nos ajuda muito nessas pautas que são relevantes para todos nós. Sabe, presidente, isso que eu acho interessante, quando a gente faz uma entrevista, né, lógico, uma formal, o senhor tem um cargo importantíssimo na cidade, como presidente da autoridade portuária, mas a gente poder falar de amigos, né? É um amigo que está na imprensa, é um amigo que hoje é deputado, é um amigo que hoje é um superintendente, mas poder somar, né? Não só a amizade, mas esse comprometimento que essas pessoas que hoje têm uma oportunidade possam deixar a sua marca de grandeza na nossa região, uma região próspera, que é a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Isso mesmo, esse é o nosso espírito e a gente tem uma equipe capitaneada na comunicação pelo Clóvis, pelo Guilherme, que está aqui também, de excelência, que garante essa publicidade e transparência que é tão importante frente à gestão do Porto. Conversamos com o presidente da autoridade portuária, Anderson Pomini, aqui no Jornal da CBN.